Então, quem possui a melhor expansão de domínio? Essa é uma pergunta que não tem como ser simplesmente respondida, porque pode não haver uma resposta correta, afinal, na maior parte, geralmente depende da situação. Mas para podermos entender o que significa ser mais forte, precisamos compreender como que essa habilidade funciona. E nesse caso, nada melhor do que falarmos sobre o Santuário Malevolente do Sukuna. Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo Thales. Dessa vez trazendo para vocês algo que muitos me pediram, uma análise de alguma coisa relacionada a Jujutsu Kaisen. Como muitos sabem aqui, eu tenho um Satoru aqui, ó, tatuado, sou muito fã da série, gosto pra caramba. Falta ali eu ler, eu acho que os últimos 5 capítulos do mangá, mas tô bem situado, estudei bastante para tentar compreender alguns fatores e trazer para vocês esse assunto tão interessante. Então se vocês gostarem disso aqui, eu peço que vocês já deixem um like, porque fazendo assim eu posso até, quem sabe, começar a trazer a análise do mangá e dos episódios, beleza? Você que tá caindo aqui de paraquedas e gosta muito de Jujutsu, já se inscreve para não perder nenhum tipo de conteúdo, porque aqui a gente vai tratar de muitos assuntos. Agora que você fez tudo isso, agora assiste o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá! De acordo com o seu nome, o Santuário Malévolo constrói um ambiente centrado em torno de um pequeno santuário budista descaracterizado, que foi distorcido para, em vez disso, consagrar demônios. É cercado por uma água de cor escura e crânios semelhantes a touros sem chifres no chão. O telhado também tem chifres saindo dele, junto com crânios humanos pendurados. As 4 entradas do santuário são formadas por bocas grandes e grotescas, completadas com dentes e línguas semelhantes aos humanos. Na verdade, o Fukuma Mizushi é uma trapaça gigantesca, uma fraude pela maneira como foi criada. Para explicar do porquê que eu considero essa expansão de domínio mais forte, nós precisamos entender como é que ela funciona. Dentro da sua expansão de domínio, Sukuna é capaz de utilizar as habilidades de ataque de cortes, clivar e desmantelar, o que permite que o domínio corte impiedosamente qualquer coisa dentro do raio de 200 metros. Sukuna pode definir qual dos 2 ataques utilizar contra tipos específicos de alvos, como o desmantelar para objetos inanimados e clivar para alvos com energia amaldiçoada. A parte mais importante de sua expansão de domínio é que, ao contrário das outras, o Santuário Malevolente não tem uma barreira formalizada. A princípio, você pode até pensar que isso é uma desvantagem, porque ter uma barreira formalizada significa que seu oponente está certamente preso dentro do domínio sem forma de escapar, a menos que o oponente sobreponha a técnica com a sua própria expansão de domínio, ou claro que tem sempre a possibilidade de algum maluco resolver interceder e quebrar a barreira do domínio do lado de fora. Dito isso, por que o Sukuna escolheria não ter um domínio com barreira, se um domínio sem barreira permite que seu oponente escape? Bem, a verdade é que os 2 tipos têm seus prós e seus contras. Então agora eu vou explicar para vocês 4 pontos do porquê que o domínio do Sukuna é tão poderoso. Razão número 1. Técnicas anti-domínio não são eficazes. Veja, técnicas como o domínio simples ou o cesto de Vimyoku são habilidades que podem contrariar expansões de domínio, protegendo você de suas barreiras, assim anulando seus efeitos de acerto certeiro também. Outra técnica que teoricamente te deixaria imune ao acerto certeiro de um domínio é o que foi utilizado pelo Naobito recentemente na animação: Emoção das Flores Caídas, uma arte secreta herdada dentro dos 3 grandes clãs. No entanto, como o domínio do Sukuna não tem barreiras, nenhuma técnica anti-domínio protegeria o seu oponente. Razão número 2. Tecnicamente não há uma rota de fuga. Sabe que eu acabei de dizer que há prós e contras em ter um domínio como esse, certo? Pois é, um dos contras é permitir que os oponentes escapem, porque não há barreiras prendendo-os. No entanto, o problema é que escapar do Santuário Malevolente é quase impossível, já que os efeitos e ativação do clivar e desmantelar acontecem em questões de segundos. Então, se você estiver nesse raio e o Sukuna iniciar sua expansão de domínio, você praticamente já era, a menos que você tenha uma velocidade comparada com o do Naobito ou a do Gojo, ou claro, alguma técnica de teletransporte. Mas tudo isso não passa de especulação, ou seja, o Fukuma Mizushi não passa de uma fraude, onde as pessoas, por acharem que se trata de uma expansão de domínio sem barreira, elas conseguirão fugir, mas como eu acabei de explicar, é bem improvável. Razão número 3. O Santuário Malevolente é um dos únicos 2 domínios nessa série que podem matar usuários de restrição celestial, como a Maki e o Toji. Durante o arco da colônia de Sakurajima, nós aprendemos que a Maki é imune a qualquer técnica de barreira por não possuir energia amaldiçoada. Como a maioria dos domínios possui uma barreira, eles não seriam capazes de prender a Maki, mas sim tratá-la como um objeto inanimado. Ou seja, ela é alguém que pode passar por domínios, se quiser. Os efeitos de 100% de acerto também não funcionariam, pois eles miram em oponentes que têm energia amaldiçoada. Dito isso, não só o domínio do Sukuna não tem barreiras, mas seus efeitos de 100% de acerto desmontam especificamente
simplesmente alvos inanimados. Isso significa que o Fukuma Mizushi acabaria com usuários de restrição celestial desse jeito. Ou seja, até mesmo anomalias como o Toji e a Maki não seriam suficientes para enfrentar tamanho poder. Quarto e último motivo. O Santuário Malevolente é provavelmente um dos domínios mais refinados de toda a série. O próprio Satoru afirmou que quando dois domínios colidem, o mais refinado sempre vai prevalecer. Agora você deve estar se perguntando, tá, mas por que a expansão do domínio do Sukuna é tão mais refinada? Aqui vão alguns motivos. A primeira razão é que ele é sem barreiras. E eu também sei que o domínio do Megumi não é totalmente barricado, mas eu estou excluindo nesse caso, porque afinal de contas o domínio do Megumi é genuinamente incompleto, enquanto o Sukuna criou forçadamente um voto vinculante como resultado da remoção de suas barreiras. As barreiras de domínio são o que confere à técnica o efeito de acerto certo. A verdade é que o Santuário Malévolo pode ser igual ao vazio ilimitado em um conflito de domínio, mas isso só acontece dentro de uma barreira. Por ter um alcance muito maior do que os domínios convencionais que utilizam barreira, o Fukuma Mizushi acaba ultrapassando eles. Como a barreira de um domínio é fraca a ataques em sua camada externa, normalmente ela acaba sendo esmagada pelos ataques cortantes do Santuário do Sukuna. Ou seja, no momento em que o domínio inimigo cai, ele automaticamente entra na zona de acerto certo e provavelmente vai de arrasta pra cima. Então, o fato do Sukuna poder utilizar o clivar e o desmantelar sem ter uma barreira é algo que não deveria ser possível. É por isso que o narrador o compara a um artista pintando uma obra-prima não em uma tela, mas no próprio ar. Reflita sobre essa citação por apenas um momento. Pintar uma obra de arte no ar rarefeito em vez de uma tela convencional é uma analogia incrível para mostrar como é complexo ter uma técnica de acerto certo sem uma barreira. Uma técnica verdadeiramente divina. E é exatamente por esses motivos que eu acho que o Santuário Malévolo Fukuna Mizushi é o mais poderoso de toda a obra. Bom, agora que vocês entenderam como o Santuário Malévolo funciona, a única pergunta que fica é, na batalha entre o Vazio Ilimitado e o Fukuma Mizushi, quem sairia vencedor? Bom, a gente já tem meio que essa resposta nos últimos capítulos do mangá. Durante o duelo, o Vazio Infinito foi tão poderoso quanto o Santuário Malévolo do Sukuna. Mas por não ter uma barreira de vínculo formada, o Fukuna Mizushi tornou-o capaz de dominar e destruir a técnica do Vazio do Infinito, mostrando que tinha um alcance muito maior. Só que no momento em que o Satoru recuperou sua técnica amaldiçoada, ele expandiu mais uma vez o seu domínio. Só que lá, ele demonstrou como mudar as condições do seu próprio poder. Bom, eu não tô aqui para dar um spoiler de como é que vai terminar essa luta ou explicar realmente do porquê que as coisas aconteceram da maneira que aconteceram. Mas no final, o que importa é que na batalha entre as duas expansões de domínio, tanto o Vazio do Infinito quanto o Santuário Malévolo se mostraram igualmente poderosos. Mas e aí, me diz aí, se você pudesse ter a escolha de utilizar apenas um desses, qual que você escolheria? Comenta aqui embaixo e muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Tenham um excelente dia e um ótimo almoço se você estiver almoçando durante esse vídeo. Valeu!